Paz seja com todos, amados, da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Nós nos propomos a explicar algumas coisas da Palavra de Deus para você nesse ano de 2023. E nós já começamos a cumprir a nossa palavra. Temos aí nas redes sociais alguns vídeos nossos, algumas informações. E eu quero deixar aqui uma mensagem de final de ano. Eu fui a um encontro de pastores com alguns amigos meus e a gente estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que não vou citar aqui. Amados, se ela deu o testemunho de aluguel, pediu o aluguel da casa e Deus providenciou. Amém, amém. Veja bem, eu quero compartilhar com os irmãos aqui o versículo na palavra de Deus, porque as coisas não funcionam se não for pela palavra. A palavra de Deus é a nossa base daquilo que nós vamos falar para vocês. Então eu quero ler aqui em 1 Samuel 17, a partir do versículo 28. Davi perante Saul. Quando Eliabe era um dos irmãos de Davi, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indignou-se, porque afinal descer, e ele perguntou para Davi: por que afinal descestes até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou. Davi ficou meio irritado. Já dá para ver aqui que ele falou: olha só, que fiz eu agora? Que acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou e procurou outra pessoa. Propôs-lhe a mesma pergunta e a ouvir a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar contra ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgiu um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e o arrancava da ovelha da sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse incircunciso filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Tremendo, né? Maravilhoso. Veja bem, nós que somos de Deus, eu vou falar por mim, a gente é assim, a gente acredita num Deus todo-poderoso, no Criador dos céus e da terra e desse imenso universo.
Deus, ele salvou o cosmos. A palavra, porque Deus amou o mundo, a palavra traduzida por mundo, ela quer dizer cosmos. Tudo, as estrelas, as constelações, as vias lácteas. Ele salvou tudo. Então, é nesse Deus que nós cremos. E de vez em quando, nós somos pequenininhos, mas de vez em quando acontece isso que aconteceu com Davi conosco. De vez em quando Deus nos encontra agarrado com um urso, né? Como um leão. Às vezes a gente não olha para o tamanho do urso, para o tamanho do leão. A gente olha para o tamanho do nosso Deus. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. E eu ouvi um testemunho, né, de uma pessoa que estava orando pelo aluguel e Deus providenciou o aluguel. Amém, amém, amém. Mas, amado, vamos raciocinar. Se você vai pedir para Deus o aluguel, por que não pedir para Deus uma casa? Se você vai pedir o dinheiro para pagar uma conta, por que não pedir uma renda para Deus, para você não se ver mais naquela situação? Amados, pedir para Deus para viver de Bolsa Família, por que não pedir para Deus uma empresa? Amados, eu trabalhei muitos anos empregado, mas eu sempre tive um outro emprego, a gente sempre teve uma renda fora do nosso salário. E a minha intenção agora é trabalhar mais, e mesmo que sempre foi essa. Eu morava de aluguel. E quando eu me casei, poucos meses de casamento, e a minha esposa sempre foi muito linda, graças a Deus por isso. E isso desperta um pouco de inveja nas pessoas, né? E eu me lembro que todos os dias que eu chegava do trabalho, a minha esposa reclamava que a dona da casa, mesmo com o aluguel em dias, ela vinha e pedia a casa pra gente. E eu via minha esposa irritada com aquela situação, e eu me vi também meio chateado. Eu falei para ela, não, vamos começar a orar e Deus vai nos dar uma casa. E aqui nós estamos há 32 anos nesse lugar que eu comprei, né? E a gente está morando aqui, e foi uma bênção de Deus. E outra vez, tem inúmeras, mas essas duas foram as que mais marcaram na minha vida. Eu estava trabalhando num terminal de ônibus, num lugar, e eu estava endividado, amados. A gente estava endividado, eu tinha uma dívida muito... Naquela época era muito alta, né? O meu salário era pouquinho. E eu, puxa, me vi numa situação ali meio difícil. Eu orei a Deus assim, encostado num poste, falei, Senhor, tem misericórdia. Eu sou teu servo, vou ser envergonhado por isso. E orei a Deus ali. Amados, foi maravilhoso. Eu acabei de orar aqui, assim, sabe? Eu orei aqui, quando eu virei do outro lado, amado, meu telefone tocou, meu celularzinho que eu tinha na época, e ele era meu advogado, Dr. Valmir. Silvanir, fulano ligou aqui e me disse pra mim que ele queria fazer um acordo com você. Eu falei, Dr. Valmir, se ele depositar o dinheiro amanhã na minha conta, pode fazer. Ainda foi meio, né? E realmente no outro dia o dinheiro caiu na minha conta e eu consegui pagar todas as minhas dívidas. Então são livramentos assim. Nós temos um Deus todo-poderoso. Eu sei que tem muitos de vocês que estão me ouvindo agora, que estão encostados pelo INSS, e tem muitas vezes que ficar mentindo
para um médico no INSS. Você acha que isso agrada a Deus, a mentira? Não agrada, querido. Se você mente, você afasta Deus de você. Eu sei. Eu posso dizer isso por conhecer muitas pessoas que cometem essa mentira e estão achando que isso é bênção de Deus. Não é. Amados, quanto mais você se afasta do pecado, Deus se junta de você. Quanto mais você peca, Deus se afasta de você. Então, é muito importante que esse ano de 2023 nós tenhamos esta mentalidade de um crente próspero, né? De prosperidade, de bênção. É a minha intenção passar para vocês isso. E essas experiências que eu contei para vocês é para que alimente. E aqui tem Davi, né? Se você está vendo o seu problema como um leão, agarra ele. Deus vai ver você agarrado com o leão e ele vai vir te livrar. Se você vê o teu problema como um urso, vai lá, em cima dele. E Deus vai ver você e fala: Deus, estou aqui, eu não consigo vencer esse urso, mas o Senhor pode. Então Deus vai te dar vitória. E se aparecer um gigante falando, é bom até que ele fale contra Deus, porque aí você pode falar: Deus, ele falou contra o Senhor. Então, isso, gente, é crer na palavra de Deus, é saber: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha aí, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós temos essa certeza, essa confiança na palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Ministério Escola Reis e Sacerdotes, levando você a conhecer a palavra de Deus.